Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel D'Arezzo, professor de violão online, e seja bem-vindo a esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo, é porque você é uma das pessoas que se cadastrou para assistir a semana Meu Violão. Do dia 1º de julho ao dia 8 de julho, eu vou te mostrar o passo a passo, de forma detalhada, de como você pode aprender um ano de violão em 45 dias. Se você já toca violão, imagina o quanto de trabalho você teve para aprender o que você aprendeu em um ano de estudo. Comigo você vai ter o mesmo resultado em 45 dias. Para você que está começando, nunca pegou no violão antes para tocar, que está nos seus primeiros passos, com esse método que eu vou te mostrar nessa sequência de vídeos, você vai aprender sua primeira música em menos de 10 dias. Pensa bem, para você que nunca pegou no violão e deseja realizar esse sonho, eu quero que você saiba que não tem sensação melhor do que você tocar a sua primeira música no violão. Quando eu toquei a minha primeira música no violão, eu senti uma sensação indescritível, Eu senti que eu era capaz, eu senti que eu poderia alcançar coisas através da música que até ali era impensável para mim, mas só até aquele momento, foi um divisor de águas, Coisas como tocar na igreja, ou montar uma banda, tocar minhas músicas prediletas para mim mesmo e muito mais, E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, Um ano de violão em 45 dias, mas veja alguns exemplos reais. E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Aqui quem fala é Reinan. Eu vou falar um pouco do professor Daniel D'Arezzo. Não sabia quase nada, mas graças a Deus em primeiro lugar e depois ao professor Daniel D'Arezzo, aprendi muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi no curso foi esse ritmo aqui que eu nem sabia. Ó. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Tem também esse aqui que eu aprendi. Aprendi também a tocar pop rock, o rock. E por aí vai, Fora as técnicas, fora campo harmônico, que eu não sabia. Mas hoje eu sei, graças a Deus, Digo de novo e... Coisa que eu não conseguia, tinha muita dificuldade de casar ritmo e voz. Pela forma que o Daniel ensina, é bem simples, bem fácil de aprender, de entender. Sou aluno há 45 dias. Fiz a maior proeza para as bandas do Rio da Morte, com outro caminhoneiro, traquejado no transporte. Muito legal, não é mesmo? São vários, os alunos que eu tive o prazer de ensinar essa metodologia, mas eu não estou aqui mostrando isso para me gabar, beleza? Esses foram alguns exemplos de pessoas que estudaram esse método. Se você quer aprender a tocar sua primeira música no violão em menos de 10 dias, ou se você já toca violão e quiser avançar um ano de estudo em 45 dias, esse é o local em que eu vou mostrar como você vai conseguir isso. Eu estou mostrando isso porque eu tenho a legítima intenção de mostrar o que é possível fazer quando se estuda de maneira certa, para você que quer aprender a tocar violão muito bem e em pouco tempo. E eu vou te mostrar como você vai aprender a tocar violão rápido, de forma descomplicada e passo a passo. Você vai se surpreender quando perceber que qualquer pessoa consegue utilizar essa metodologia que eu vou ensinar para você, independente de idade, sexo, enfim, O que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas elas acham que para tocar violão é preciso ter talento, E isso é totalmente, assim, é 100%
Mentira, né? Qualquer pessoa pode aprender a tocar violão. O que você precisa, ou qualquer pessoa que deseja tocar violão precisa, é de um método detalhado e que fala a sua língua, né? Que te pega ali pela mão e mostre cada passo que deve ser executado em cada aula. Todas as pessoas que eu mostrei nesse vídeo, né, não sabia nada no início de seus estudos no violão, em algum momento, e tocaram, como você viu, né? E as pessoas ficam se perguntando, mas como é que isso acontece? Como que é possível? Né? Então as pessoas acham que para aprender a tocar violão é necessário ter dom, ou é necessário ter talento, mas não é nada disso. Eu estou aqui para falar com você que não tem nada a ver, tá? Que isso fique bem claro. Tocar violão é o resultado de dedicação e um bom método. Olha o caso do Florisvaldo, por exemplo, o que ele diz? Olá, sou Florisvaldo, moro em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e procurando na internet um curso de violão online, eu pesquisei vários, mas encontrei um que eu achei o mais completo, o do Instituto Musical d'Arezzo. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, deixo assim ficar subentendido, com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. E não basta você saber tocar violão, você não precisa você saber tocar nada. Você vindo para cá, você vai passar a conhecer, você vai aprender a tocar o seu violão. Aí sim, você pode fazer sua festinha na sua casa, uma rodinha de amigos, fica muito bacana. Muito legal, né? Uma outra objeção muito comum é o aluno achar que não consegue tocar violão por ter dificuldade em fazer ritmos ou solos, né? Essa é uma das dúvidas campeãs na minha carreira. Olha o caso, por exemplo, do Jaime e da Lisete, né? Olha só que independente de idade você consegue aprender. Olá, meu nome é Jaime e recentemente eu estou fazendo as aulas com o professor Daniel d'Arezzo. Desde a minha época da juventude tive muitos violões, mas não conseguia fazer o ritmo, não aprendia. Com a internet ficou um pouco mais fácil, mas a gente pega muitas aulas avulsas e acaba aprendendo errado, sem método. Já com o professor Daniel d'Arezzo você tem um método, é como subir uma escada. Como é que você sobe uma escada? Começando pelo primeiro degrau. Primeiro degrau, segundo. Então isso é o método. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque a casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede, e por aí vai. Meu nome é Lisete, que é um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven, e hoje eu consigo tocar algumas músicas, principalmente Chorinho, que eu gosto muito, né? E eu agradeço muito ao Daniel. Muito bacana, né, o depoimento desses alunos. E, bom, como é que esse método funciona, então? Como é que esse método traz esse resultado que você está falando? E tudo começou para mim no ano de 1997. Naquela época eu trabalhava e estudava, meu pai tinha um bar perto da minha casa, e eu ajudava a tomar conta do bar, enquanto ele descansava na parte da tarde. E eu venho de uma família bem humilde, da zona norte de Belo Horizonte. Meu pai era dono de um bar e minha mãe era empregada doméstica, né? E para você ver que a arte não sofre com a barreira de classe social, o que manda é o que está dentro de você, não existe barreira para a música. E apesar de amar o som do violão e da guitarra, nas minhas condições era impossível ter aula de música. Nem eu nem minha família tínhamos a mínima condição financeira de arcar com isso. Então meu sonho sempre foi viver de música, e eu não desisti nunca. E meu pai me ajudou a comprar um violão da marca de Giorgio na época. E assim, enquanto eu ficava ali no balcão do bar, eu treinava vários dedilhados, riffs e canções no violão. Aí um dia meu pai resolveu colocar uma sinuca no bar, né? E o marceneiro que foi montar a sinuca, muito amigo do meu pai, ele me viu treinando violão ali atrás do balcão e gostou do som que eu tirava no violão. E eu sempre gostei de rock and roll ali, né? E na época eu tava treinando aquele dedilhado da música Nothing Else Matters, da banda Metallica, que eu acho
bem legal, né? Até hoje. Deixa eu te mostrar um pouco desse dedilhado. Olha só como é que é legal. Bacana, né? Esse dedilhado é muito massa. Até hoje eu acho bem legal. Mas aí o marceneiro, né, que foi montar a sinuca, ele me perguntou se eu podia dar aula de violão para a esposa dele. Começou a conversar comigo ali, eu expliquei quais eram as minhas condições, que eu havia aprendido por conta própria até ali, e eu só poderia ensinar aquilo que eu sabia, né? E uma vez também que eu também era iniciante ali naquela época. E ele topou. E assim eu tive a minha primeira aluna de violão lá em 1997. E acontece que após algumas semanas, essa aluna começou a me fazer perguntas no violão que eu não sabia responder assim prontamente, né? E aí eu desenvolvi o início dessa metodologia que eu estou te apresentando agora. O que eu fiz foi anotar a dúvida dessa aluna e procurar as respostas incessantemente. E como não existia Google, YouTube naquela época, né? Como hoje em dia você tem essa facilidade, né? O que eu fazia? Eu procurava em biblioteca, livros de violão que tinha na época, revistinhas, aquelas das páginas amareladas que tinha na época. Eu perguntava aos meus amigos que tocavam violão, pedia dicas, enfim. E o que aconteceu foi que a cada semana o meu caderno de pergunta e resposta foi ficando cada vez maior e eu ia aprendendo aquelas dúvidas também. E o meu conhecimento em música também foi aumentando. Quando eu assustei, eu já tinha uma biblioteca cheia de material didático e um conhecimento vasto no violão. Depois eu estudei, me formei como professor de violão pela Universidade de Minas Gerais, enfim, né? E após alguns anos eu comecei a dar aulas em escolas de música e percebi que onde eu lecionava, o método usado na escola não ensinava o que os alunos precisavam realmente aprender, né? O dono da escola tentava empurrar uma metodologia de um livro de música qualquer para os alunos, ou seja, ele ensinava sem uma metodologia própria. Eu creio que ele nunca dedicou tempo para pensar na metodologia antes, né? Ele tentava ensinar goela abaixo, é o que a gente fala, né? E os alunos, né, ele não se preocupava com os alunos, isso era muito ruim. Ele preocupava apenas com a quantidade de alunos e não se eles aprendiam ou não. Ele não se preocupava com a qualidade da aula, e isso me incomodava muito, né? Isso fazia os alunos da escola perder tempo, dinheiro e o pior, as pessoas achavam que não conseguia tocar violão porque um dia fizeram aula de música e não tiveram os resultados esperados, né? Mas entenda que aquilo ali não era aula de música, era uma pessoa tentando enfiar informação desatualizada goela abaixo dos alunos, e isso nunca funcionou e nunca vai funcionar, né? Era um lugar que não tinha o mínimo de interesse em ensinar, os alunos viviam com uma ilusão e não faziam ideia do que estava acontecendo de verdade. E você pode ter essa dúvida também, não é verdade? Afinal, quem prepara a metodologia é o professor, e você deve estar com essa dúvida aí, né? Mas como é que eu vou saber se um método é bom ou não? Então isso é um problema que a gente vive. Ora, na minha opinião, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó, basta você medir os resultados que você consegue em 30 dias de estudo, que você vai saber se o método é bom ou não. Simples assim. Só que falar isso é fácil, mas eu quero te provar aqui nesse vídeo. É simples, mas não é fácil. Eu descobri com a minha experiência dando aulas desde 97 que um bom método de violão te dá resultados perceptíveis em menos de um mês, né? E esse método que eu vou te apresentar aqui na Semana Meu Violão te dá resultado muito acima dessa média, tá? E nos primeiros 45 dias vai te ensinar muito mais. E para quem não sabe nada, né? A primeira música você vai aprender em menos de 2 semanas. Mas eu quero que você saiba que durante o meu aprendizado, na minha experiência de violão, eu também sofri muito para entender que realmente era possível aprender violão de verdade em tão pouco tempo. Mas continuando o que eu estava te contando, né? Eram muitos detalhes negativos que eu vivi dando aulas em escolas de terceiros. Sendo assim, naquela época eu resolvi sair da escola e abrir a minha própria escola de música. O problema é que eu não sabia por onde começar, né? Estava desempregado e, afinal de contas, montar uma escola de música não é tão simples assim. Com muito custo, eu escrevi um projeto e comecei a lecionar numa igreja perto da minha casa. E meus alunos tinham os melhores resultados da região.
O que fazia isso acontecer era exatamente o método que eu criei, meio que sem querer, né? O que eu fiz foi pegar o caderno de perguntas e respostas que eu tinha, organizar as questões dos alunos da mais simples para a mais difícil, e assim eu criei um passo a passo que virou o meu método. É um método único. Por quê, né? Porque foi uma experiência vivida por mim. Apenas eu possuía esse material. Atualmente o método Meu Violão ele representa o resumo de 22 anos que eu dei aula, né? Assim, resumidos dentro do método passo a passo. Ele é único porque foi criado baseado nas dúvidas dos meus alunos. Simples assim. Entenda que as mesmas dúvidas que você possui agora no violão e busca aí na internet, de repente, alguém já teve. Algum aluno meu já teve, eu já incluí no método. Mas o segredo disso aí, presta bem atenção, o segredo não está em simplesmente encontrar a resposta. Tá? Você poderia digitar na internet o que você está procurando e encontrar. O segredo não é esse. O segredo é encontrar a resposta do que você procura em um passo a passo que potencializa o seu aprendizado no violão, tá? Te fazendo ganhar tempo. Que eu quero te dizer que até eu, quando eu comecei, eu sofria com problemas em fazer ritmos, sofria com solos no violão, eu não sabia trocar os acordes de forma rápida. E essa metodologia que eu vou te apresentar aqui na semana Meu Violão me fez superar todas essas dificuldades. Durante essa semana a gente vai eliminar cada um desses problemas, passo a passo, sem burocracia, de forma simples. Porém, você precisa saber o que você deseja atingir no violão, né? Qual que é a bússola, para qual direção você pretende ir? Qual a sua meta a curto prazo? Qual que é a sua meta a longo prazo? Isso a gente vai desvendar aqui. E a verdade é que eu não sei exatamente porque você quer aprender a tocar violão. Pode ser alguém que queira aprender a tocar violão porque tem um sonho de aprender a tocar de ouvido, sem depender de pastinha ou revista, ou porque você deseja fazer dedilhados maravilhosos com um bom som limpo aí, no violão, né, um som agradável. Você pode querer fazer ritmos diferentes sem dificuldades, mesmo que seja uma música nova que saiu no rádio, ou uma música de sua própria autoria. Você pode querer fazer solos, né, das músicas prediletas aí, talvez até na sua igreja, se destacar entre os amigos que já tocam violão de repente. Pode querer fazer improviso no violão, até mesmo compor uma bela canção, seja de amor, ou passatempo, ou musicar um poema, né? Outros querem aprender para ter a chance de se expressar vocalmente, libertar o talento que já existe dentro de você. E às vezes, para você simplesmente tocar de frente ao espelho do seu quarto, porque você gosta do som do violão, e é isso que você deseja no momento. Outros podem querer tocar numa roda de amigos, né? Alguns de vocês vão fazer isso porque de uma forma ou de outra vão se divertir mais, porque amam o som do violão, até serem mais aceitos socialmente, porque é indiscutível que tocar violão conecta as pessoas. E eu sei que alguns de vocês buscam aprender violão para ter um pouco mais de sucesso social, seja em um grupo da igreja, familiares ou amigos. Violão traz esses benefícios. São muitas possibilidades que tocar violão pode proporcionar. Mas o fato é o seguinte, é possível você aprender 1 ano de violão em 45 dias e é possível também aprender a sua primeira música em menos de 10 dias se você nunca pegou no violão. Mas entenda, se você acha que não aprendeu porque não tem o jeito, assim como eu falei, ou não tem o dom, assim como eu falei, né? Bom, pode ficar tranquilo. Se você talvez acha que já está velho demais para poder aprender violão, não tem nada a ver, porque você não estudou desde criança, ou qualquer outro motivo, nada disso tem a ver, tá? Eu vou te mostrar como tudo isso, em 99% dos casos, simplesmente não é verdade. Independente se você não sabe nada de violão, ou até já fez algum curso, mas não teve os resultados que esperava, agora deixa eu te explicar porque essa metodologia é tão eficiente. Olha só. Então tá, né? Qual que é a diferença da escola de música tradicional e do método que eu vou te mostrar aqui, né? Então, bom, na escola de música tradicional eu já separei algumas coisinhas que são apenas alguns detalhes para você entender. Geralmente, na escola de música, o pessoal começa com um hino. O hino de São João Batista. Esse hino eu não vou explicar aqui agora, exatamente para a gente ganhar tempo, né? Esse hino ele vai dar uma ideia de onde vieram as notas musicais. Então aí, se você estudar o hino através da escola de música lá, você vai aprender de onde que vem o Dó, Ré, Mi, Fá, o Sol, tá? Lá e o Si. Depois eu vou repetir aqui o Dó de novo, tá? Mas aí o que acontece? Na escola de música você vai ter uma aula
Pensa bem, ó, uma aula específica para falar sobre esse hino, para contar sobre essa história, geralmente é assim. Então vou marcando aqui, né? Uma aula. Vou escrever aqui, ó, aulas, tá? Uma aula. Aí você foi lá, aprendeu. Aí o pessoal vai falar com você, ó, você vai treinar aqui as notinhas musicais, vai decorar e tal, e eles vão explicar isso aqui. Depois, em alguns casos, eles vão explicar o campo harmônico, ou seja, são vários acordes que vão interagir entre si e eles são meio que uma família, eles se dão bem um com o outro. Porém, nas primeiras aulas você não vai conseguir fazer os acordes. Por que eu estou dizendo que você não vai conseguir fazer os acordes? Porque você vai ter que desenvolver a sua musculatura, você vai ter que ter a sua postura no violão. Então meio que o estudo ele fica um pouco avacalhado no sentido de que você começa a ter que estudar uma coisa, sendo que você ainda não entendeu como funciona. É tipo assim, você tem que aprender toda a parte mecânica do carro para você aprender a dirigir. Então meio que o campo harmônico, eu não vou nem entrar nele aqui agora, para você ter uma ideia, a gente tem que praticamente eliminar do começo do estudo do aluno que está aprendendo do zero, por exemplo. Mas numa escola, você ficaria estudando o campo harmônico. O campo harmônico inicial, ele cria algumas bagunças na cabeça do aluno, que são mais ou menos assim. Se você tem um aluno, né, que está começando a estudar, e você fala com ele, aluno, quanto que é 2 menos 3? Você pergunta para um aluno, iniciante, um aluno da escola primária. Ele vai falar assim, não tem jeito. Se eu tiver 2 laranjas e tiver que tirar, né, tem 2 laranjas e eu tenho que tirar 3, não dá. Aí a professora vai falar com ele o quê? Tá certo, Joãozinho. Aí vai falar, beleza, ele vai começar a crescer achando que aquilo ali tá certo. Só que futuramente, quando ele começa a ir lá para a 5ª série, para a 6ª série, começa a estudar mais, ele entende que existem os números negativos, né? Então na hora que ele faz aqui a conta, quanto que é 2 menos 3? Menos 1. Ele começa a entender que existe uma infinidade, né? Se ele tem os números, tá? Aqui, ó, números. Ele começa a entender que existe uma infinidade de número, tanto positivo quanto negativo. Só que se explicar isso para o aluno, para a criança que está aprendendo matemática, se você explicar que existe uma infinidade de números negativos no começo dos estudos dela, vai confundir a cabeça dela. Por quê? Porque a imaginação dela está toda ali. Então na hora que você vai falar isso para a criança, para o aluno que está aprendendo, é muito semelhante a você falar do campo harmônico para quem está aprendendo a tocar violão. O campo harmônico ele te dá muitas possibilidades, você não pode entregar isso tudo para o aluno porque ele trava, né? A gente não está acostumado a lidar com tamanha informação. Então isso aqui é só para justificar que o estudo do campo harmônico para iniciantes ele é totalmente dispensável, não precisa. Depois vem a questão da partitura. Então, só um detalhe, né? Para estudar o campo harmônico, o aluno ia demorar em pelo menos umas 3 ou 4 aulas. Eu vou ser bonzinho, eu vou colocar aqui 3 aulas aqui. Então aqui a gente tem 4 aulas. Bom, aí eliminamos ali o campo harmônico, né? Da ideia. Tá, depois a escola de música convencional vai querer explicar para você a partitura. A partitura vai começar com uma pauta, né? Vai ter lá 5 linhas. O aluno já começa achando que as linhas da pauta são as cordas do violão. Alguns alunos começam a ter um problema, começam a ter dúvida. Depois os professores vão começar a falar das notas musicais que aparecem, né, na pauta, como elas funcionam, aquela coisa toda. E depois vão começar a falar sobre a haste. Quando tem 2 notas assim, você não olha assim, você junta as hastes uma com a outra. A nota musical nunca pode parecer um 9, por exemplo. Ela nunca pode ser assim, né? Nunca pode parecer um 9. Não, ou nunca pode parecer um 6. Então, já fica até uma dica, ó. Nunca pode parecer um 6 e nunca pode parecer um 9. Ela é sempre invertida a nota musical. Dessa forma, assim, tá? E isso vai gastando tempo, vai gastando aula, porque você também não precisa ler partitura para aprender a tocar violão.
Então, a gente retira isso, e isso na escola convencional vai levar aí mais umas 3 ou 4 aulas. Eu vou colocar aqui 3 aulas porque eu sou bonzinho, beleza? Então, ali foi o estudo da partitura e o estudo da pauta também. Porque no estudo da pauta, quando você começa a estudar a partitura, quando vai juntar a pauta, eles vão começar a falar sobre a clave que a gente tem, né? Para aprender a tocar violão, que é a clave de sol. Mas aí, para explicar a clave de sol, eles vão começar a explicar a clave de fá, né? Vai falar assim, essa aqui é a clave de fá. Aí depois vai falar, essa aqui é a clave de dó, que eu não vou nem colocar aqui no quadro. Ou seja, está vendo que o estudo ele vai ficando truncado. Ele vai ficando uma coisa atrás da outra. Até agora nada. Até agora você não tocou violão. Então isso começa a criar uma confusão. E depois vem a questão da escrita, né? Que o aluno começa a ver a escrita na pauta, né? O aluno, depois que ele pega toda essa ideia aqui, ele pega lá na pauta, aí o professor lá vai colocar a pauta na frente dele, evidentemente, ó. Aqui depois de várias aulas, né? Você teve a pauta, tal, você teve a escrita, vamos falar que teve mais uma aula de escrita. Depois de 8 aulas, o professor vai colocar a pauta lá na sua frente, né? Vai falar assim, aqui a gente tem as notinhas musicais, aqui a gente tem um ré, aqui a gente tem um dó, né? Aqui a gente tem um si, e ele vai começar a colocar notinhas, né? Para baixo e notinhas para cima que podem acontecer na pauta, né? Então, quando o aluno começa a ver a pauta, isso aqui já começa a ficar muito confuso, né? Eu falando aqui já começa a criar uma confusão. Então, o aluno começa a ver, ó, dó, si, lá, sol, fá, mi. Aí o professor coloca lá uma nota. Depois ele coloca outra nota aqui. Depois ele coloca outra nota aqui, né? E aí o professor vai começar a falar assim, professor, o que é isso aqui? Essa nota aqui é um mi. Ele vai começar a falar assim, mi, qual que é essa? Essa aqui é um sol. Qual que é essa? Essa aqui é um si. Que acorde é esse? Isso aqui é um mi menor. Então, depois de várias aulas, né, depois que você tiver lá 10 aulas, né, vamos falar assim, vou colocar essas 2 aulas aqui. Depois de 10 aulas, você aprende como faz o mi menor. E no final das contas, você aprendeu várias metodologias, você aprendeu campo harmônico, o hino, partitura, pauta, escrita, e aprendeu a fazer um mi menor. Esse geralmente é o estudo da escola de música convencional. Um conhecimento interessante, porém não é muito prático, tampouco rápido, né? Isso não acontece com todo mundo. Eu fui bonzinho quando eu coloquei 10 aulas ali. E aí, o que vai começar a acontecer? O aluno ele vai começar a ficar, não vai ter estímulo para tocar, começa a ficar desanimado. E aí no método Meu Violão não. No método Meu Violão a gente vai ter uma outra ideia, né? A gente vai eliminar essa ideia. São conceitos importantes e interessantes, mas no processo de aprender a tocar violão, isso entra mais para frente, quando o aluno está estimulado. Então a gente faz alguma coisa semelhante ao seguinte, a gente vai pegar uma ideia, que é uma ideia de lapidação, ou seja, a gente vai pegar aqui uma lapidação. A gente vai ter lá uma pedra bruta lá, que a gente vai querer transformar depois lá num diamante. Vamos supor que isso aqui é um diamante, né? Bem bonito aqui. Eu não sei desenhar, mas é isso aqui. Então a gente vai pegar isso aqui e vai transformar no diamante, beleza? Como é que a gente já começa a fazer isso aí? Vamos supor que a aula começou. Fala, imagina que isso aqui, tá? É o desenho do braço do violão. Estou supondo aqui. Imagina que isso aqui são as cordas do violão, tá? Legal? Legal. Imagina que isso aqui são as casas do violão. Legal? Legal. Quero que você coloque um dedo aqui na corda 5 na casa 2 e um dedo aqui na corda 4 na casa 2. Toca em todas as cordas. Beleza? Beleza. Que acorde que é esse? Mi menor. É o mesmo acorde, ó. Mi menor. E você aprende isso aqui em uma aula. Ou seja, você aprendeu um desenhozinho para ter prática, e aí depois a gente foi lá e aprendeu isso aqui em uma aula. E aí você vai pegar um caminho para você tocar. Então você vai tocar o Mi menor, só que aquele conhecimento, ele é todo dispensável. Ou seja, a gente conhece
inúmeros professores aí, inúmeros motoristas que não sabem mecânica, que o carro estraga e ele depende do mecânico. Ou seja, será que é necessário, você precisa conhecer todas as peças do carro para você dirigir? Tocar violão é semelhante. Será que você precisa realmente ler partitura para tocar violão? Será que você realmente precisa conhecer todo o campo harmônico para você tocar uma música? Eu estou aqui para te falar que não. São conceitos importantes, mas eles têm o seu momento, tá? Então, pode ser que chegue um determinado momento que você realmente quer avançar nos seus estudos e a gente vai ter essa metodologia para explicar para você. Mas aprender a tocar, ter os seus primeiros momentos, aprender sua primeira música e evoluir no instrumento, você precisa dessa lapidação. E essa lapidação, até chegar aqui, ocorre em 45 dias, tá? Por quê? Porque dentro desse estudo você vai ter toda a metodologia que vai trazer para você o conhecimento de 1 ano em 45 dias. E você vai poder estudar muito mais do que isso dentro dessa metodologia. Então eu expliquei para você aqui por que o método tradicional não é tão eficaz assim, não traz resultado tão rápido assim, e por que o método Meu Violão traz o resultado mais rápido e mostra para você que você pode conseguir tirar o som do violão e a gente lapidar isso muito mais rápido, fazendo com que você realmente toque, tirando aquilo que você não precisa, mas conscientizando que é uma jornada, que você vai passo a passo, que você vai aprender os elementos, mas no seu momento, ok? Muito legal, né? Espero que tenha dado para você entender aí, né? Você não vai encontrar essa metodologia em lugar nenhum, né? E eu vou explicar esse método aqui na semana Meu Violão, e você vai conhecer mais sobre como ter resultados rápidos no violão. E talvez você possa estar pensando, mas como é que é possível sintetizar esse conhecimento de 1 ano de violão em 45 dias? Será mesmo possível? Bom, quero pintar algo na sua cabeça. Faz uma continha comigo bem simples. Pensa comigo, ó. 1 ano, ele tem mais ou menos 52 semanas, 365 dias, mais ou menos 52 semanas. Porém, 1 mês de férias tem em qualquer lugar. Na verdade, 2 meses de férias se for em questão de escola, né? Tem 2 meses de férias no ano. A maioria das escolas de música tem 1 aula de violão por semana. Isso significa que são 52, né, semanas, 52 prováveis aulas de violão por ano, né? Então, esse é o limite que você conseguiria estudar. Se excluirmos os meses de férias, ou seja, a gente vai perder mais ou menos aí 8 aulas, né? Se cada mês tem 4 aulas, então são menos 8 aulas, certo? Logo, a conta tem de ser 52 menos 8, né? Então, a gente vai ter aí 44. Só que durante o ano a gente vai ter aí, sem dúvida, né? Você vai ter semana sem aula, feriado, Semana Santa, de repente, falta por compromisso familiar, o casamento da sua prima, não sei. Geralmente tem sempre probleminhas que a gente encontra. Sendo assim, sendo bem bonzinho, resumimos em 45 dias de estudo que você vai ter, se você for um bom aluno exemplar de escola de música. E aí vem a minha pergunta. E se você pudesse ter acesso a todo esse passo a passo, aula por aula, detalhe por detalhe, exatamente aquilo que é ensinado num ano de escola de música por aí? Imagina se você tivesse isso na sua mão. Então agora é possível aqui na semana Meu Violão. Nessa semana eu vou te ensinar como funciona esse processo de aprendizado, tá? Então não perca nenhum vídeo dessa sequência e eu quero te ensinar cada detalhe que vai mudar a sua percepção ao aprender violão. Só que isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, já que esse vídeo está ficando longo demais, né? No próximo vídeo, que vai ser publicado nessa quarta-feira, dia 3/7/2019, eu vou te explicar meu principal pilar de estudo para aprender 36 acordes no violão em 3 minutos, gerando economia de tempo. Então, para você mesmo, você vai poder colocar esse método em prática e ter os resultados que você procura nos seus estudos no violão. Tá? Então, antes de fechar essa página, deixa aí um comentário abaixo desse vídeo, beleza? Se você falar para mim o que você achou desse vídeo, como é que a gente pode te ajudar, eu vou ler todos os comentários dessa área de diálogo e comunicação entre eu e você. A gente vai criando essa comunidade, né, de pessoas interessadas em aprender a tocar violão com qualidade, economia de tempo e resultados acima da média, que é o mais importante. Então, deixa aí seu comentário e a gente se vê quarta-feira no próximo vídeo. Eu sou Daniel D'Arezzo, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Quero ver o seu comentário aí, beleza? Até lá!